Imagine uma história recheada de paixões intensas, traições devastadoras e uma força sobrenatural. Uma história que começa com a queda do herói e termina com uma reviravolta surpreendente. Bem-vindos a um dos episódios mais incríveis da Bíblia. As Mulheres de Sansão. No capítulo 13 do livro de Juízes, encontramos um relato de que nos leva a questionar a fragilidade humana e a grandiosidade da graça divina. Sansão, o herói lendário que deveria libertar o povo de Israel dos filisteus, é concebido em circunstâncias miraculosas. Mas sua trajetória é marcada por erros que custaram caro. O anúncio do nascimento de Sansão foi feito pelo próprio Jesus, e sua missão era grandiosa. No entanto, suas emoções eram guiadas pelas aparências físicas, suas paixões o controlavam, e ele acabou se ligando intimamente aos inimigos de Israel. Uma ironia cruel para alguém chamado a livrar em Israel. O relato bíblico de Juízes capítulo 13 versículo 1 diz que, após fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o povo de Israel foi entregue por 40 anos nas mãos dos filisteus. Sansão foi concebido para livrar os filhos de Deus desse terrível jugo. O anúncio do nascimento de Sansão foi feito pelos lábios do próprio Jesus. O Senhor abençoou esse homem e o Espírito do Senhor o fez o mais forte de todos os tempos. Sansão, assim como Isaque, Jacó e José era filho de mãe estéril. O nascimento dele fora fruto de um milagre. E, assim como aconteceu com Sara, o próprio Deus desceu à terra para dar as boas novas à mãe de Sansão. Que privilégio! A missão desse homem era tão elevada que nada menos que o próprio Yahvé baixou do céu para divulgar a notícia. Jesus Cristo estava disposto a ser o centro da vida desse jovem, como deseja ser de cada pessoa. Mas, as emoções de Sansão eram guiadas pelas aparências puramente físicas. Na primeira vez, ele disse aos pais, e viu uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Mais tarde, ele viu uma prostituta em Gaza e foi passar a noite com ela. Cada vez em que deveria se concentrar na missão especial, cada vez em que deveria ter sido fiel a Deus, ele deixou que suas paixões o controlassem, e depois, ligou-se intimamente com os inimigos de Israel. Que ironia! Ele foi chamado para livrar Israel dos filisteus, e a coisa seguinte que sabemos é que se casou com uma filha deles, e assim como Deus chamou Sansão, ele chama você e a mim. Jesus está tão interessado em ser o centro de nossa vida hoje, como estava na época dos juízes. E o mesmo Espírito Santo que deu força sobrenatural a Sansão está hoje à nossa disposição esperando que o supliquemos ao Pai, em nome de Jesus. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo e assim como muitos fazem hoje, Sansão também desprezava o Espírito Santo. E o fazia não dando ouvido aos conselhos de seus pais, tomando atitudes imundas, adotando costumes de jovens pagãos e casando-se com uma pessoa que não era de sua fé, entre outros erros acariciados. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele estivesse preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no princípio da vida esteve cercado de condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas, sob a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará, mas, se os homens voluntariamente se colocarem sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Entretanto, com todas as suas falhas e paixões, Deus o utilizava. Termina com a morte de 1000 filisteus pelas mãos de Sansão. Depois da vitória de Sansão, os israelitas o tornaram juiz, e governou Israel durante 20 anos. Aqui, sem dúvida, vemos um indício de como Sansão devia começar a livrar Israel. Igualmente acontece conosco. Não importa quem sejamos,
Deus nos utiliza como instrumentos seus. Mas vale a pena ressaltar que se Cristo não ocupar o primeiro lugar em nossa vida, logo tomaremos decisões que nos custarão caro. As consequências dessas faltas podem ser catastróficas, como foram na vida de Sansão. A primeira esposa de Sansão já havia morrido queimada, junto de seu pai. Ele não aprendia a lição. A nova paixão era outra prostituta, a famosa Dalila. Ela tanto que fez, que acabou por descobrir o segredo do homem mais forte que o mundo já conheceu. No cabelo comprido estava simbolicamente a sua força. O fim da história é conhecido: cortaram-lhe o cabelo, arrancaram-lhe os olhos e o humilharam. A narrativa cria a impressão de quase incrível falta de discernimento por parte de Sansão. A qualquer momento, ele poderia ter posto fim ao interrogatório de Dalila, simplesmente deixando-a e voltando para casa. Mas a principal culpa de Sansão não foi tanto a estupidez como a paixão sensual. Na ruína e vergonha a que essa fraqueza sensual o conduziu, e na maneira pela qual passo a passo, o levou a perder o dom miraculoso de Deus de força sobrenatural. Essa a principal lição moral da história. É importante lembrar que a força de Sansão não estava simplesmente em suas madeixas. O seu poder vinha de Deus. Esse era o verdadeiro segredo dele. Jesus era quem lhe fortificava por meio de seu espírito. O mesmo Cristo deu força para o pequeno Davi matar um urso e um leão. A força que havia em Sansão e em Davi, e que há em cada um de nós, provém de Deus, unicamente dele. Contudo, não permitamos que as nossas ações sejam tão ofensivas a Deus que o seu espírito se afaste de nós. Cada letra que você está lendo é uma vitória que Cristo me dá. Devoto minha inspiração a ele. Se a força de Sansão era física, a minha é manifestada em suaves toques em um teclado. E a sua, qual é? Peça a Deus, e Ele lhe mostrará. Apenas uma dica: se tivermos a Jesus como modelo e guardarmos os seus mandamentos por amor a Deus, o Pai sempre nos enviará o seu Santo e bom Espírito. Provai e vede, diz o Senhor. Sansão buscou a Deus no momento mais tenebroso de sua vida, Deus ouviu, e morreu salvo. Não espere que lhe arranquem os olhos e lhe cortem as esperanças, e volte agora mesmo para Deus. Aqui está um pouco sobre a história de Sansão. Se você gostou, e dá um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.